Olá, juniores! Olá, bom dia! Bom dia, gente! Olha lá, vamos ver qual é o versículo de hoje? Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Então, quais são as coisas que vocês mais gostam ou gostariam de ter? Nós fizemos essa atividade lá na sala. E muita gente escreveu assim, que gosta de basquete, que gosta de vôlei, gosta de brincar de pique-esconde, gosta de mexer no computador, no celular. Tem gente que gosta de lavar louça. Tem gente que gosta de comer, tem gente que gosta de assistir e gravar vídeos. Então vocês falaram as coisas que vocês gostam. Em algumas situações, essas coisas que a gente gosta podem se tornar perigosas. E é isso que nós vamos descobrir durante a lição. Então, gente, na semana passada nós vimos que Deus nos deu a sua lei, os 10 mandamentos. E por que ele deu essas leis pra gente? Porque ele nos ama e ele quer que a gente viva corretamente. Em Êxodo 20, número 3, Êxodo 20, versículo 3, está o primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Os hebreus precisavam saber que existia um só Deus. Mas vocês lembram que eles viveram por muitos anos lá no Egito como escravos e lá os egípcios adoravam vários deuses. Lembra do mapa que a gente tem colado lá na nossa sala, lá na nossa salinha, lá na igreja? Então, lá está marcado os deuses, lembra? Os lugares e os deuses que eram adorados. Então, lá os moradores lá da Babilônia, da Assíria, do Egito, eles adoravam vários deuses. Então, entra em cena o povo de Deus. E o Senhor deixa bem claro que não existe nenhum Deus, não existe outro Deus além de mim. Deus diz para o povo dele. Como que nós podemos saber que isso é verdade? O Natan vai ler para nós Deuteronômio 4:35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. O Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Agora o Natan vai ler 2 Samuel 7:22. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Então, segundo tudo que eles ouviam, não há ninguém, não há nada semelhante a Deus. E aí o Natan vai ler 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então há um só Deus, pelo qual que é a causa de nós existirmos, e nós devemos viver para Ele, para o nosso Deus. Então, gente, olha que coisa, que precioso. A Bíblia fala para nós todo momento que há um só Deus. Só existe um Deus, o único,
toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Mas sabe, existiu um rei, o rei Acabe, e a história dele está lá em 1 Reis 18, de 20 a 40. E eu gostaria que depois da aula você sentasse com o seu pai ou com a sua mãe ou com os dois e eles contassem essa história, vocês lessem essa história. Porque eu vou só dar uma resumida aqui. O rei Acabe, ele conhecia a Deus, mas foi um péssimo rei e a sua esposa era terrível. Ela adorava a Baal e ela fazia com que o rei e o povo de Israel também adorassem. E se eles não adorassem o Deus Baal, ela mandava matar. Mas Deus mandou um profeta chamado Elias, que desafiou os profetas de Baal. Mas vocês não vão acreditar, mesmo assim, o rei Acabe e Jezabel, sua esposa, não acreditaram em Deus, porque eles tinham coração duro. Mas eu lembro também, com muita felicidade, da história de Daniel. Quem lembra da história de Daniel? Eu vou achar aqui, ó. Daniel 6, 3 a 4 diz assim: Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todos do reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nele culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Eles resolveram procurar um jeito de mostrar que Daniel não merecia aquele cargo de autoridade. Então, eles fizeram com que o rei fizesse uma lei que proibisse qualquer pessoa de adorar outro Deus que não fosse o rei. E o rei teve que selar com o anel dele, o anel de rei. E quando o rei selava uma lei com seu anel, a lei não podia ser mudada. Então, quando Daniel ouviu a lei, o que Daniel fez, gente? Daniel entrou no quarto dele e orou. E nesse momento, aqueles homens foram atrás dele e viram ele orando. E aí vocês lembram que Daniel foi jogado na cova dos leões e que os leões não comeram Daniel, porque Deus é fiel e estava com Daniel? Então, lá em Daniel 6, 25 a 28 diz assim: Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reino de Círio da Pérsia, tá certo?
Então, gente, olha só. Quando então, vamos voltar lá na primeira pergunta. Quando então que as coisas que nós gostamos se tornam perigosas? Elas se tornam perigosas quando elas tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. O Senhor merece o primeiro lugar nas nossas vidas. Antes do videogame, da televisão, dos vídeos, das coisas que a gente gosta, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Ele merece o melhor de nós. Então, um beijo, um abraço para todos e nós estamos com saudades, né, Natan? Sim. Tchau, gente!